Boa noite, pessoal. Desculpa o pequeno atraso, a gente estava resolvendo questões logísticas de internet. Queria agradecer a presença mais uma vez, o pessoal está perguntando já aí, mas assim, como a gente tem hoje um time da pesada aqui conversando com a gente sobre questões extremamente relevantes para o nosso país, a gente teve todo o cuidado técnico de organização. Pode ser que eventualmente surja algum tipo de instabilidade da rede normal, mas o tema de hoje é muito pertinente e eu acho que vale a pena a gente ter todos os cuidados. Desde já eu agradeço toda a nossa audiência, né? Gostaria que quem estiver nos acompanhando deixasse aquele like, né, no canal do Nós Somos a Ciência aqui no Facebook, dá aquele joinha sumeiro, né, que tem que pedir sempre, não é, Natália, assim que faz? Tem que dar o joinha, tem que deixar o curtir, né, tem que acompanhar no Instagram, no Facebook, no YouTube. E, logicamente, que hoje eu estou muito bem acompanhado. Né? Então, deixa eu fazer aqui as honras, primeiro as damas. Natália Pasternak é doutora com pós-doutorado em microbiologia pelo ICB-USP, presidente do Instituto Questão de Ciência, publisher da revista Questão de Ciência, autora de livro de ciência do cotidiano, da editora Contexto, colunista da revista, como é que fala essa Spetec? É isso? Natália? Tá sem som. Skeptic. É isso aí, do Reino Unido, mas é muito chique, parabéns. E colunista do jornal O Globo, e a gente acompanha com muito carinho, e é uma das mulheres da ciência mais influentes do nosso país, vive dando entrevistas nos principais canais, e tem o meu respeito, e é uma das signatárias do movimento Nós Somos a Ciência, gravou com a gente, né, com muito carinho. A gente honra muito e sempre troca conversas, porque é importante a gente estar falando com essas pessoas, né? Bom, do outro lado temos também uma outra figura de peso nas redes sociais e também com muita relevância. Ele é médico pela UEBA, ele é reumatologista pela Faculdade de Medicina da USP, receptor residente preceptor em residência clínica do HR da Bahia e editor do podcast do Pará. Tá escrito Bahia aqui, ô produção. Tá. Editor do podcast Reumatunes. Obrigado, João Alho. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. E eu gostaria de abrir a palavra dizendo o seguinte: ciências versus medicina. O que é que está acontecendo? Vamos começar com as mulheres, João? Vamos lá, Natália, o que está acontecendo, Natália? Coloca a gente nesse contexto e todo mundo quer saber por que tem essa questão colocada. Olha, Wilson, é uma questão que não deveria existir. Ciência e medicina não são antagônicas, bem pelo contrário, desde que a gente começou a fazer medicina baseada em ciência, o panorama da medicina no mundo mudou completamente. A gente desenvolveu vacinas, antibióticos, noções básicas de higiene, saneamento básico. Tudo isso mudou o panorama da saúde no mundo e fez com que a expectativa de vida chegasse a 80 anos em países desenvolvidos. Isso foi graças à ciência. Não existe medicina sem ciência. A medicina usa a ciência, ela é uma forma aplicada da ciência para a saúde. Então, essa dicotomia que se formou durante a pandemia, acho que isso ficou bastante evidente, como se a ciência fosse inimiga da medicina. Então, começou-se a falar muito de que a medicina é soberana, a prática clínica é soberana em relação à ciência, quando isso, na verdade, não existe. Toda a prática clínica, acho que o João vai poder falar muito bem aqui, ela só existe como prática clínica porque ela é baseada em ciência, senão a gente estaria fazendo sangria nos pacientes e usando metais pesados. Então, tudo que se usa na prática clínica é fruto do que foi descoberto em ciência, do que foi gerado de conhecimento e de tecnologia. Tudo que se faz no tratamento da Covid-19 hoje, de tratamento tanto ambulatorial como o tratamento hospitalar,
hospitalar, então todo o tratamento de suporte, de oxigenação, de ventilação mecânica quando é necessário, tratamento de UTI, tudo isso é baseado em ciência. E o fato de não ter medicamento específico, como é o que tem sido debatido, não faz com que a ciência seja inimiga da medicina, porque ela ainda não gerou um medicamento específico, é simplesmente porque não deu tempo e porque, infelizmente, para doenças virais a gente não tem uma tradição muito boa de ter medicamento específico. Então, isso não é novidade para a Covid-19. A gente nunca teve na história grandes antivirais genéricos, como a gente tem antibióticos, né, para doenças bacterianas, e a gente se depara com algumas viroses que realmente nos pegam de surpresa e nos deixam nessa situação de muita vulnerabilidade. A falta de um medicamento específico, eu acredito que deve ser muito angustiante para o médico, mas é uma realidade que a gente tem que viver. E isso não quer dizer que as pessoas estão sem tratamento. As pessoas estão sendo tratadas e com tratamento baseado em ciência. Isso só quer dizer que ainda não temos um medicamento específico, ainda não temos uma vacina para esse vírus específico. Essa dicotomia, eu acho que ela nasce da angústia do médico de não ter o que fazer num momento onde ele queria muito poder fazer mais pelo paciente, e da falta de compreensão de como a ciência funciona. Então, o médico fica baseando na sua experiência clínica algo que vai ter que ser, que a gente está discutindo de ser ministrado para bilhões de pessoas. E essa medicina baseada em impressões, historicamente, ela já mostrou que não funciona. Medicina baseada em impressões era o que a gente fazia antes, era fazer sangria, era usar metais pesados, e eu garanto para vocês que naquela época os médicos tinham a impressão de que os pacientes estavam melhorando, tanto quanto se tem hoje, quando alguns médicos falam, não, mas eu acho que o paciente está melhorando, ou eu vejo que o paciente está melhorando. Então, essa medicina baseada na impressão, ela já existiu antes e ela estava equivocada. Com o avanço da ciência, a gente conseguiu mostrar que isso estava equivocado. Então, quando a gente pega, por exemplo, histórias do surto de febre amarela nos Estados Unidos, no século XIX, no século XIX, a gente vê a história de um médico que era o médico mais renomado da época, extremamente bem intencionado. A gente não está fazendo aqui nenhum julgamento moral de pessoas, né, que era Benjamin Rush. Ele era um médico extremamente bem intencionado, ele ficou na cidade de Filadélfia quando todos os ricos fugiram por causa do surto de febre amarela, ele ficou para tratar dos doentes, ele era um abolicionista, ele era um defensor dos direitos da mulher, ele era um cara super à frente do seu tempo, mas o que ele tinha de medicina disponível naquela época era sangria e o uso de metais pesados, e ele tratou de muitos pacientes usando essa medicina da época, e nos diários, nos registros dele, você vê até a emoção quando ele escreve que nada deixava ele mais feliz do que constatar o sucesso do tratamento dele. Ele morreu achando que tinha salvado muita gente e sem perceber que as pessoas tinham sobrevivido apesar do tratamento que ele deu e não por causa do tratamento que ele deu. Então, quando alguém me fala que a clínica é soberana, eu fico preocupada que a clínica seja tão soberana quanto ela era no passado. E eu tenho certeza que bons médicos vão dizer que a clínica ela caminha junto com o que a gente tem de informação sobre ciência. A clínica, uma boa clínica, vai usar as melhores evidências científicas. E as melhores evidências científicas não são as evidências que tem. Elas têm que ser evidências boas, feitas com bom rigor metodológico. Né, porque eu acabei de sair de uma outra live com um médico, o cardiologista, o Luiz Correia, que ele deu um exemplo que eu achei engraçadíssimo. Ele falou, se a gente for usar esse conceito de a melhor evidência disponível, até muito pouco tempo atrás, a única evidência disponível para hidroxicloroquina era do trabalho francês.
ainda não tinha saído nenhum outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que usar boas evidências, feitas com um bom rigor metodológico, e isso é que vai embasar uma boa prática clínica, e que daí eu entendo, mas acho que o João vai poder dizer isso muito melhor do que eu, porque eu não sou médica, né, que a boa prática, eu acredito que o que os médicos querem dizer quando a clínica é soberana é que um bom clínico não vai usar só a evidência científica para decidir o curso do tratamento, mas eu vou deixar isso, vou jogar essa bola para o João, né, para ele falar isso. Eu imagino que dentro da prática clínica tem outros fatores além da melhor evidência científica que vão influenciar a decisão do médico. Nesse sentido, eu entendo que a clínica é soberana, mas não que ela deva desconsiderar a ciência para ser soberana. Tem toda a razão. Inclusive, João, eu queria aproveitar e pegando um gancho no que a Natália falou e dizer duas coisas. Primeiro que você está no front e você pode trazer realmente questões muito pertinentes à discussão. E segundo, a questão do vírus. O vírus ele é um ser muito difícil de se criar um tratamento rápido, né? Ele precisa de uma metodologia científica porque ele tem uma questão de mutação muito rápida. E a gente precisa primeiro identificar aquele ser, depois criar os possíveis tratamentos, e isso é uma velocidade que, num caso como esse urgente nosso, a sociedade não tem o tempo necessário, né, em todos os aspectos. Eu gostaria que você falasse, dentro da metodologia científica, o quanto se aproxima o empirismo da questão do tratamento clínico com atismo entre a ciência e a medicina. Desculpa se é complexo, mas é o que eu imagino. E a Natália até... O Wilson... Olha, sinceramente, a Natália falou tão bem que se acabasse aqui a live, eu acho que tá tudo muito bem explicado. Mas, assim, primeiro, teria sido um prazer participar dessa live com o professor Luiz Corrêa. É um grande pensador, acho que, antes de falar um grande médico, ele é um grande pensador mesmo. Teria sido um prazer também ter assistido. E assim, eu vou usar algumas palavras que eu aprendi com ele, né, fazendo leitura, alguns cursos dele e tal. Então, talvez quem já conheça o material do Luiz vai até achar repetitivo. Mas, assim, pra gente tentar entender esse empirismo, ou essa falta de, realmente, coesão científica, né, do médico, especialmente o médico brasileiro, a gente tem que entender antes, Wilson e Natália, a gente como espécie. Então, a espécie Sapiens, ela ocorre, se eu não me engano, 3 mil anos aqui no nosso planeta, e só que, assim, só começou a abandonar o pensamento determinístico faz 120 anos, 130 anos. Então, até ali o final do século XIX, o que trouxe a gente era fé, era paixão, era fantasia, era coisas assim, sabe? Que, claro, isso não é nenhum problema, mas foi a maneira que a espécie conseguiu se reunir para vencer os desafios, sabe? Se unir em torno de um líder ou de uma religião, não importa. Mas até aquele momento é o que trouxe aqui. Só que ali, passando ali o iluminismo e tal, começou a ter realmente uma adesão maior para o método científico. Então, o paradigma científico, como a gente conhece hoje, se a gente fosse botar toda a trajetória como o Sapiens num calendário cósmico, ele não tem sequer 3 horas. Então, desse nosso ano cósmico, tem 3 horas e meia de pensamento científico bem determinado. E quando a gente pensa em ciência média, né, a gente começa isso a ter muito mais forte no começo do século XX, com o William Osler. E a gente começa a entender que a medicina não é uma coisa determinística. Só que isso, pensa, a gente tem 200 mil anos de espécie, não tem como você abandonar as orais de uma hora para outra para você começar a pensar cientificamente e probabilisticamente de uma maneira mais fácil. Então, quando você pega, vamos supor aqui, apendicite. Qualquer pessoa leiga sabe que é uma coisa que tem que operar e tal. Mas quando a gente oferece ali a cirurgia como tratamento de apendicite, eu não estou te oferecendo sim ou não estou te oferecendo uma promessa ou coisa assim. Eu estou te oferecendo um tratamento que tem chance, tem uma probabilidade de você melhorar ou não. Claro, e isso foi criado através de evidências científicas que mostraram que a cirurgia era o melhor tratamento ali proposto do que observar ou fazer outra coisa. E claro que isso está em mutação, toda hora a gente vai estudando e tudo mais, né? Então, fazer ou não fazer uma cirurgia para apendicite, por exemplo, você está assumindo um risco daquele desfecho ser pior ou ser pior.
Então, essa questão que eu acho que muito médico não entende. E um tratamento, ou a falta dele, ele encara um risco e uma probabilidade, não uma certeza. Eu acho que é a primeira grande coisa. E segundo, que é isso que a Natália falou, médico, ele odeia se sentir impotente. E isso não é só na Covid, em qualquer situação. Então, nos últimos 10, 15 anos de medicina, talvez a coisa que mais tem melhorado em relação ao atendimento médico foi justamente preparar o estudante de medicina e o médico para a possibilidade de você ser entende, de você ser só mais um pouquinho de poeira cósmica aqui nesse universo. E tentar prognosticar melhor e tentar também oferecer mais conforto do que oferecer coisas que não fazem sentido para determinadas pessoas. E isso realmente é o que tem, na minha impressão, né, como palavra, é o que mais tem mudado na característica do médico. E aí entra a dicotomia falsa de que existe o médico cientista, né, aquele médico que ele gosta dos artigos e tal, e existe o médico humano. Não existe nada mais humano do que você trazer o que tem de melhor para o seu paciente e não vender nenhuma ilusão e também você não fazer algo que você sabe que não vai usufruir do benefício, mas que pode usufruir do risco. Então, vamos dar um exemplo aqui da minha especialidade, da reumatologia. A gente sabe, por exemplo, já era uma ideia nossa, mas a gente viu em grandes estudos recentes, assim, especialmente em 2017, mostrando que opioides aumentavam a mortalidade em pessoas que têm osteoartrite, né, artrose de joelho, por trabalho, saiu no New England. Então, se eu já sabia, eu já tinha evidências prévias de que eu sabia que os opioides eles não eram superiores à terapia mal-inflamatória, já era um bom motivo para usar. Agora que eu já sei, além disso, além do meu paciente não usufruir do potencial benefício, ele começa a realmente sofrer um risco, então se torna totalmente desfavorável e sem nexo o médico continua prescrevendo. Então, não é porque eu tenho pena daquela pessoa que está com dor, não. É porque as evidências me mostram que é mais humano eu oferecer mais risco para ela. Isso vale cloroquina, vale para cirurgias de quadril ou de prótese, fazer um stent, várias coisas que toda hora a gente vai desmitificando. E, para concluir, então, assim, eu percebo essa última situação aqui sobre a impotência, que também ela traz uma outra coisa para a gente refletir, Wilson e Natália. O médico, ele tem uma coisa, cara, que ele não tem a pele em jogo. O que acontece? Isso aí é outra coisa que o Luiz também ensina. Se você for fazer um investimento, você pegar um investimento assim, de dinheiro mesmo, de uma pessoa que só fala, olha, Wilson, aquilo é bom. Ou alguma pessoa que fala assim, olha, Wilson, isso é tão bom que eu estou investindo nisso também. É mais fácil a gente acreditar naquele cara que também está com a pele em jogo. Porque se ele perder, o Wilson e a Natália também vão perder. E quer ter dinheiro. Então, o médico, ele não tem isso, cara. Ele só está ganhando. Por quê? Vamos supor que o Wilson foi lá no consultório e eu falo para ele assim, cara, você está com uma dose muito grave, vai ter que botar uma prótese no teu quadril. Então, beleza. Aí, mesmo não tendo uma evidência que isso seria a melhor coisa naquele caso, o Wilson faz a cirurgia, que deu errado, ele fica com mais dor, tudo mais, ou até, sei lá, tem uma embora, etc. Ele não vai pensar mal de mim, ele vai pensar, o Dr. João fez o que pôde, mas evidentemente não deu certo. E agora, se deu certo, se ele fez parte da porcentagem pequena, que o acaso faz melhorar, igual o caso da sangria para febre amarela, ele vai pensar, poxa, isso que é um bom médico, o Dr. João fez o que fez, foi atrás até o fim e conseguiu resolver. Então, eu só saio ganhando, entendeu? É a minha história. Se eu tiver 100 pessoas com Covid-19, 100 casos leves, para eles, para todo mundo eu vou dar, vamos supor, cloroquina, ivermectina, não importa. Então, desses aí, 95 vão... Então, eles vão falar, poxa, que médico bom é o João, porque ele realmente me salvou. Se não fosse ele, eu não teria salvo. E se, vamos supor, esses 5 acabam indo para o hospital, ou até falecendo, ninguém vai falar assim, poxa, o João trouxe, foi a medicação do João que me trouxe até aqui. Não, eles vão falar, poxa, apesar do João ter feito tudo que ele pôde, não deu certo, meu parente faleceu. Então, essa falta de risco mesmo que o médico tem, a não ser, claro, claro que fica triste, etc., né? Então, eu acho que isso mostra muito a falta de integridade científica no pensamento médico. Muito bom, muito bem colocado. Aliás, boa noite
a Elaine Tosi, Leonardo Gomes Silva, que também é médico, a Tânia. Tem um pessoal dizendo, João, que a sua voz está cortando um pouquinho. O pessoal, peça um pouquinho de paciência, porque o João nos confessou antes da nossa live que ele está em isolamento, porque ele não quer colocar a família dele em risco, então ele optou por ficar num lugar que a internet não é tão boa. Não sei se eu podia falar isso, João, mas agora eu falei. Então, a internet não está no melhor dos mundos ali, então peço um pouquinho de paciência da audiência. Eu gostaria que vocês fossem deixando perguntas aí para a gente ir respondendo ao longo do tempo. Natália, quando o pessoal começa a tomar essas atitudes que a medicina não tem a clareza da ciência apoiando, mesmo médicos renomados, que o nosso presidente costuma dizer, como uma das pessoas que está coordenando a questão de medicina aqui em São Paulo, que diz que tomou um medicamento X para melhorar, o que você pensa sobre isso? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que não importa se o cara é médico ou não, quando ele se submete a um tratamento, não foi ele que se receitou e ele não tomou o medicamento para melhorar, ele tomou o medicamento entre tantos outros medicamentos e tratamentos ao qual ele foi submetido, né? E acho que a gente pode falar o nome dele, porque o próprio Davi Wippe já falou isso várias vezes em entrevista. Né? Ele não é um defensor da hidroxicloroquina, ele deixou bem claro que foi um medicamento que ele tomou. E eu acho que isso fica uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Eu adorei o jeito como o João explicou, porque eu acho que é isso mesmo, né? As pessoas depositam tanta confiança no médico que dificilmente ele vai ser acusado de ter errado e causado algum problema, a não ser em casos realmente muito gritantes, né? E como realmente a gente está no meio de uma doença que tem uma boa taxa de cura, mesmo para pacientes hospitalizados, tomando ou não hidroxicloroquina, ivermectina ou qualquer outra coisa, as pessoas vão se curar, e foi isso que aconteceu com o Davi Wippe. Agora, como que a gente explica para as pessoas que não é assim que se estabelece relação de causa e efeito? E como é que a gente explica isso para médicos que deveriam saber que não é assim que se estabelece relação de causa e efeito? Né? Então, a gente está falhando em comunicar a ciência, a gente está falhando em ensinar ciência nas escolas de medicina, e a gente está falhando em ensinar pensamento crítico e racional, pensamento científico, nas escolas desde cedo, para que a gente não tenha mais uma geração de pessoas que não conseguem entender o simples fato de como se investiga uma relação de causa e efeito. Né? E, infelizmente, isso não é intuitivo, isso tem que ser ensinado. Pensamento crítico, ele precisa ser ensinado, a gente não nasce sabendo, inclusive, e ele é contra-intuitivo. Nós somos evolutivamente muito programados para enxergar padrões e para nos guiar por esses padrões. Então, a evidência anedótica, a evidência de alguém que conta uma história, poxa, mas o Davi Wippe tomou e se curou, mas tem um monte de gente que diz que tomou e melhorou. Esse tipo de história, ele fala muito forte para a gente. Essa é a nossa intuição. A gente acha que, poxa, o cara é igual a mim. Se ele tomou e funcionou para ele, por que não vai funcionar para mim? Isso é intuitivo. O pensamento crítico e racional não é intuitivo, ele precisa ser ensinado. E nós estamos falhando em ensinar isso nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio e, pelo visto, nas escolas de medicina e de áreas relacionadas à saúde também. E isso pode ser ensinado. Eu acho que o grande aprendizado que eu tive trabalhando com comunicação de ciência é que isso pode ser ensinado. Tem um trabalho de um colega meu da State California, que eu gosto muito, que quem curtir pode dar um Google, é um trabalho que foi publicado acho que é Education Higher Research, ou Higher Education Research, é um paper de educação, da Kathleen Dyer e Ray Hall.
E esses autores são professores na State California, e eles fizeram uma comparação de um curso que eles montaram, que se chamava Science and Nonsense, então, ciência e bobagem, né, seria em português, né, e eles compararam esse curso com cursos normais de metodologia científica em faculdades de ciência. Faculdades que tinham normalmente lá o curso de metodologia científica, e eles colocaram esse curso também. Qual que era a diferença desse curso? Nesse curso se dava nome aos bois. Eles ensinavam o que era ciência e o que não era. O que era ciência e o que era pseudociência, o que era ciência picareta, o que era ciência mal feita. E ensinando todos esses conceitos, eles mediram o que eles chamavam de crenças não justificadas. Que era acreditar, desde acreditar em coisas assim bem americanas como pé grande e ETs, até escalar para movimento antivacinas, medicina alternativa. Então, durante o curso, eles foram, né, falando de todos esses assuntos, e os alunos tinham que responder um questionário pré-curso e um questionário pós-curso sobre essas crenças. Eles compararam esse questionário no curso deles, e o mesmo questionário foi passado em 2 cursos de metodologia científica que só ensinavam como que se faz um bom trabalho científico. Todos os controles que a gente tem que usar, bons cursos de método científico. E o que eles viram? As crenças não justificadas, no curso deles, caíram vertiginosamente. A curva é assim. As crenças caíram. Nos cursos de método, ficaram. Então, esse é uma prova de conceito muito interessante para a gente começar a pensar em aplicar nas escolas e, inclusive, nas escolas de medicina, mostrando que o pensamento crítico pode e deve ser ensinado. A gente não pode pressupor que só ensinar método científico vai fazer com que as pessoas normalmente apliquem esse método científico nas decisões das suas vidas e na prática clínica, quando a gente está falando de médicos. Então, a gente precisa, de repente, nas escolas de medicina, ter uma disciplina de medicina baseada em ciência, de medicina baseada em evidência, para que a gente ensine os médicos a pensarem de forma crítica também, não só médicos, acho que isso tem que ser aplicado em todas as escolas de ciência, mas como a gente está falando aqui de medicina, né? E para que a gente tenha médicos que consigam observar esses fenômenos de forma crítica. Então, tá bom, o Davi Wip tomou e melhorou, mas isso não é uma relação de causa e efeito. Para isso, eu preciso de um teste clínico, controlado, randomizado, eu preciso comparar grupos. Se eu não posso fazer um teste clínico porque eu estou no meio de uma pandemia, então, no mínimo, eu tenho que fazer um estudo retrospectivo, mas que eu compare grupos diferentes. E eu acho que esse tipo de formação científica está fazendo muita falta nos médicos de hoje. Queria saber a opinião do João também. Né? Com certeza. Inclusive, a Lance fez exatamente um teste clínico com 96 mil pessoas, que eu acho que esse vale a pena a gente acompanhar bem, né? Acho que aí a gente tem realmente uma boa prova da eficiência de determinados medicamentos que são colocados como salvadores ou não por A ou B pessoas. Ô, João, como inclusive aproveitando o que a Natália falou, no seu dia a dia, com seus pares, tem com certeza pessoas trabalhando ao seu lado que são a favor e tem pessoas que não são a favor da aplicação de algumas metodologias que não são comprovadas. Como você lida com isso no seu dia a dia? Bem, o que acontece? A gente tem que pensar primeiro por que tem isso. A gente, aqui no Brasil, quando eu converso com outros médicos de fora, eu percebo essa diferença aí. Acho que justamente naquela razão do pensamento, sabe? A falta de aplicação da prova do conceito. Muitos não entendem o que é hipótese nula, né? Não conseguem entender o que é conceito de evidência científica, o que é até plausibilidade extrema. Acho que tem uma questão básica que, como a Natália falou, ela não é necessária, ela poderia ter sido prévia a isso, poderia ter sido no colégio. Eu lembro no ensino médio que numa aula de química, a professora pegou uma aula toda e destrinchou, sabe? Eu acho que eu ainda guardo algumas coisas disso, dessa professora de química do ensino médio. Mas foi uma exceção, eu acho que só, sei lá, a minha turma que teve isso. Mas, enfim, então o que acontece? No Brasil, a gente é ensinado a não questionar.
como médico. Tradicionalmente, a medicina ela é como uma capitania hereditária. Então, vamos supor que eu sou o João, sou um grande médico aí, já um senhor veterano, de carreira de uma especialidade aí de uma grande faculdade, e vocês são meus alunos. Então, o que eu falei está falado, não importa. E aí, se algum dia alguém te perguntar, Natália, por que você deu remédio? Aí a Natália vai responder, porque o doutor não dá. E não porque ela leu em algum lugar, ou ela viu algum artigo que saiu e discutiu. Então, assim, o Brasil, infelizmente, ele tem essa crítica. Mas, ao mesmo tempo, eu sendo ano se eu dissesse que isso não está mudando. Já faz alguns 15, 20 anos que tem sido incluído nos currículos das faculdades de medicina, infelizmente não é em todas, e também não da forma que deveria ser mais incluído. Mas eu na minha formação, que eu fiz faculdade da UEPA, né, aqui em Santarém, que ela é do método de aprendizagem ativa, né, que é o Problem-Based Learning, né, aprendizado baseado em problemas, e fazer residência numa faculdade tradicional, na FMUSP, que ainda está modificando o seu currículo. Então, a coisa que eu mais percebi, gente, e isso é um elogio para a faculdade, é como os alunos daqui são atrevidos. Eu adoro isso. Eles são atrevidos, porque desde o primeiro semestre eles são mais estimulados a estudar e procurar o seu conhecimento do que as outras pessoas. Então, assim, desde a faculdade, quando eu conversava com gente de outras faculdades, a galera estava para a prova por slide, estava por um resuminho ali passado por um veterano. Aqui não, porque a galera teve que procurar o seu conhecimento. Então, quando você dá a faca e o queijo na mão, fica muito essa questão da crítica, a questão da realmente do senso crítico, sabe, do pensamento, ele fica menos aguçado. Então, a gente tem um termo aí na medicina que é orelhada. Então, assim, às vezes você até assume, cara, tipo e aí, Wilson, por que você fez isso, cara? Cara, nem me pergunta, isso aqui eu sei de orelhada. Entendeu? Então, eu percebo assim que o médico, infelizmente, ele é muito formado por isso. E quando você está na residência, às vezes, em locais que também tem uma de assédio moral, de abuso, muitos médicos não conseguem, eles não têm nem coragem de questionar, porque aquilo pode render algumas penalidades, sabe, ali no serviço e tudo mais. Existe essa questão da capitania hereditária do conhecimento. E já aqui eu percebo que, claro, ainda é uma pequena parcela, deveria ser mais, mas que o aluno, ele é muito mais atrevido. Ele pergunta, mas, João, por que você está fazendo isso, cara? E aí eu adoro. E todo mundo, assim, quando você estuda, você gosta de gente. Então, esse é um grande problema, porque a gente tem esse conflito de gerações. Os médicos mais velhos, eles tendem a fazer, né, esse conhecimento mais enviesado e tentam sobrepor a prática clínica sobre a evidência científica. Aí eu vou tentar responder a pergunta, Natália, do começo da live. Por que a clínica é soberana, Natália? Eu acho que temos que pensar. Isso aí já é já está sendo extrapolado. Quando a gente fala que a clínica é soberana, é quando a gente pensa em diagnóstico, quando a gente pensa em história clínica e quando a gente pensa ali, talvez, associação com exames. Agora, quando a gente vai pensar em decisão terapêutica, o médico ele não é nada além do que um capô para tomar decisões, a gente não pode usar isso. A nossa experiência clínica nunca será soberana, porque ela não tem grupo controle, ela não é dominada, ela não tem uma análise de grupo. Então, você só consegue ver um lado. Porque vamos supor que, vamos falar aqui de lúpus. Vamos supor que eu acho que tal medicação é boa para lúpus, hidroxicloroquina, que é ótima para lúpus. Vou para o paciente. Só que eu nunca vou ver o braço dos pacientes sem a hidroxicloroquina. Então, eu vou conseguir dizer só pela minha experiência que hidroxicloroquina é bom. Porque como eu já tinha um preconceito que era bom, eu prescrevi para todo mundo e eu nunca sequer vou saber o desfecho dos pacientes que não tomaram. E se mesmo assim eu fizesse alguma coisa dessa, de ter um grupo controle no laboratório, mesmo assim não seria um número suficiente para tomar conclusões disso. A chance do acaso ou qualquer outra coisa ter mais do que a minha decisão era muito maior. Então, isso prova mesmo que a tua experiência clínica ela jamais refuta a hipótese boa. Aí a gente vai se perguntar, então quer dizer que não vale a pena a experiência clínica? Negativo, não é isso. A experiência clínica vai te dar o que a gente chama de feeling, né? O sentimento, talvez que o paciente vai
vai incluir uma desfavorável, que tal paciente já está apresentando lateral. Então, ele te deixa mais esperto, sabe? Deixa ligado para você conseguir aplicar a ciência de uma maneira racional, tá? Mas também tendo um pouco de intuição. Eu acho que aqui, cara, mas não no sentido de tomar decisões e sobrepujar a ciência. Muito bem colocado, muito bem. Eu tô adorando essa live porque eu tô aprendendo muito. São dois grandes pensadores, eu tô tendo o privilégio de aprender demais com vocês. E, Natália, agora vamos para uma pergunta pesada, quente. Preparada? E ninguém quer isso, mas se você, por acaso, contraísse Covid-19, qual seria o seu tratamento? O tratamento padrão de suporte que as pessoas estão tendo. Eu imagino que se eu fosse parar no hospital, eu ia receber medicamentos de suporte, oxigênio se for necessário, ventilação mecânica se for necessário. Então, se a pergunta é indiretamente, Natália, você tomaria hidroxicloroquina? A resposta eu vou dar igual a do Mauro Schechner, você me respeita. Eu tô te provocando, porque eu não tomaria. Não. Eu achei a resposta do Mauro Schechner, ele deu uma entrevista para o Globo, porque ele teve Covid-19 e daí quiseram dar hidroxicloroquina para ele. E ele contou a história falando que quando o médico ofereceu, ele falou, você me respeita, rapaz! Muito bom, muito bom. Eu não sabia disso. Foi divertido. Então, assim, eu não tomaria um remédio que não tem comprovação científica, eu não indicaria se por acaso eu tiver numa situação onde algum familiar meu, meus pais que têm idade, né? Muita gente me perguntou isso, se fosse seu pai, você dava? Eu falei, não dava não, inclusive porque meu pai é obeso e cardíaco, aí que eu não dava mesmo. Então, assim, não, eu não daria, eu não tomaria, e isso é igual aquele pessoal que fala assim, todo mundo é ateu até começar a cair o avião, daí você reza. Não, cara, ateu não reza, acabou. Se tiver caindo o avião, ele não reza. Vai ver se o celular está funcionando para falar tchau para a família, desculpa, tô morrendo, sabe? Não vai rezar. Então, esse tipo de conversa não procede. Obrigado, eu queria ouvir isso, foi uma provocação do fundo do meu coração, sabia? Porque é importante. Porque, assim, eu ouço isso diariamente também, então eu acho importante a gente falar. E, João, você tranquiliza seus pacientes, quando você lida diretamente com a Covid no atendimento, como está a situação aí no norte, no Pará, e se caso você lida diretamente, o que você indica para os seus pacientes? Eu queria só tentar resgatar um pouco dessa pergunta que você fez para a Natália, sobre se eu, né? Então, assim, a minha pergunta, geralmente é o primeiro argumento que uma pessoa anti-ciência ela faz, né? João, quero ver quando você adoecer, se você tomaria. Então, a gente tem que pensar o seguinte, vamos supor que eu fosse um cirurgião, e vamos falar da apendicite lá que eu falei no começo. Se o meu irmão tivesse apendicite, eu operaria meu irmão? Não. Por quê? Porque eu não teria a objetividade e o racional que é necessário para fazer aquele procedimento. Porque eu estaria na mesa, não com a minha pele, mas com meu sangue em jogo, né? Com um ente querido. Então, eu perderia realmente a coesão emocional para fazer aquilo. Então, a partir do momento que você fala assim, se bota na parede, e se fosse pai e tudo mais, aí já não está mais adequada esse raciocínio. Por quê? Ele é um raciocínio que começa a ser enviado por emoção, por sentimento. Então, isso não deve nortear uma decisão clínica. Agora, falando um pouco sobre realmente o meu dia a dia da Covid, aí também é outro viés, né? Porque eu não lido com o pronto-socorro. Eu não vejo as pessoas, quando vão procurar a primeira assistência do médico ali nos hospitais. Tá? Eu estou trabalhando na Covid, basicamente, só em UTI. E, claro, e educação também, né? Então, na UTI, a gente já, claro, vai pegar um perfil mais do paciente, com a maioria deles você consegue conversar, né? Porque já chegam entubados e tal. Então, eu estou lidando mais com isso. E, realmente, quando você está na UTI, um ambiente controlado, você consegue tirar mais essa questão emocional, sabe? Você consegue realmente parar, pensar e tomar uma decisão mais tranquila e embasada. Mas, assim, entre a nossa equipe, né, a gente consegue perceber que, é claro, tem gente que
que é a favor, assim, não de usar. Então, cara, eu acho que a gente pode tentar fazer mais estudos e tal, quem tem pano para manga. Tudo bem, eu acho que isso não é nenhum problema. Mas a gente já chegou a uma posição firme de, lá nos pacientes mais graves, não prescreve mesmo, tá? E agora, eu queria tentar falar um pouco sobre essa questão do que contamina o pensamento médico, que eu queria fazer uma pergunta para você, a gente fazer uma analogia para o público. Natália, você tem algum time de coração no futebol? Futebol? Futebol eu torço para Você acabar torce para algum logo. time? Não, eu torço para acabar logo. E você, Wilson, você tem algum time de futebol? Eu sou palmeirense. Eu sou flamenguista, então, assim, agora vou refazer a pergunta. Wilson, qual é o melhor time de futebol? O que ganha? Não, tipo assim, para você que é palmeirense, O meu de time. Palmeiras, O meu time, claro. porque, mas essa tua decisão, então, quando a gente falou, não tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é uma opinião. Isso é uma coisa que o Wilson construiu a partir de várias coisas que levaram ele a ser palmeirense. De repente, um gol bonito que ele viu, um dia que ele foi para a família, um jogo marcante que ele viu na TV. Então, esse posicionamento do Wilson de ser Palmeiras, embora o Flamengo esteja em outro patamar, né, a gente sabe, foi uma coisa que foi construída através de vieses. Até mesmo se eu perguntasse, cara, e no Palmeiras, quem é o jogador preferido? Ele falasse para mim, é o Dudu. Isso também é um viés, porque, sei lá, de repente, tecnicamente, quando você vai ver estatística, nem seja o Dudu, que é um grande jogador, mas é porque talvez os gols que fez, os momentos que você ficou bem vendo ele jogar, te enviesam a pensar nisso, entendeu? Então, quando você pede para um médico tomar uma decisão por opinião, ele sempre vai escolher o Dudu, ele sempre vai escolher esse jogador. E aí, outra coisa também para a gente pensar um pouco sobre esses estudos e tal, eu brinco um pouco com futebol, com os alunos. Por exemplo, ele sempre, quando você fala assim, eu tenho um estudo com 96 mil pacientes, eu tenho ensaio clínico em Manaus, eu tenho um ensaio americano, outro chinês, vários mostrando uma evidência negativa para a hidroxicloroquina. Aí alguém vem com um artigo ali e tudo mais, etc. Então, assim, medicina baseada em evidências não é medicina baseada em artigo. Medicina baseada em evidência é medicina baseada na minha evidência. Então, se eu tenho uma evidência rasa, como uma opinião de especialista, de ter uma evidência, e eu tenho uma evidência top, como um sistemático, um ensaio clínico muito bem coeso e coerente, não tem como. Eu posso ter 1 zilhão de artigos de série de casos, mas eles vão ser inferiores. E é isso que as pessoas têm dificuldade. Fala assim, poxa, tem artigo para tudo que é lado. Então, para entender um pouco o ensaio clínico, eu acho que tem muitos jovens ouvindo a gente e tal, eu falo assim para os alunos. Imagina que uma marca de chuteira vai fazer um produto novo. E aí está vários jogadores para perceber se essa chuteira fez mais gol ou menos gol. Beleza. Você acha que dá para eles medirem só numa rodada do Campeonato Brasileiro? Não dá, né? Porque só numa rodada é um estudo transversal. Não dá. Você não vai conseguir ter conclusão. Então, beleza. Então você vai ter que ter um grupo de jogadores que vão usar a chuteira nova e outro grupo que não. Mas você acha justo num grupo ter o Gabigol, ter o Dudu, e no outro grupo ter o jogador da Série B? Não, né? Então a gente tem que randomizar. Beleza, vamos ver direito. Agora, olha, eu vendo os grupos, parece que tem um goleiro. O grupo A tem mais goleiro que o grupo B. E aí, gente, não dá para comparar, porque goleiro não faz gol. Eu não sei se é o Rogério Ceni em todo o time. Mas então, aquele indivíduo, aquele grupo, não consegue ser estudado, ele não consegue fazer parte da moda. Então, ele deveria ser excluído. Então, beleza, a gente foi avaliar. A gente viu que tal grupo teve muito mais gols. E esses gols foram de cabeça, será? Será que o de cabeça vai valer para a gente ver se uma chuteira é boa? Acho que não, né? E será que para um lateral não seria melhor ter ido outro desfecho, não ser fazer gol? Talvez acertar um cruzamento, acertar um passe? Então, quando conversar assim no simples, parece que os alunos aprendem melhor. E eu acho que quando a gente passa de um pedestal de cientista ou de pensador, a gente acaba dando uma imagem de que existem duas medicinas, que existe a medicina baseada em evidências e existe a outra medicina, sendo que não. E vocês são médicos, né? Mas eu queria resgatar a origem da palavra médico. Vocês sabem qual é a origem? Não. Humildemente.
a origem do latim vem de mederi. Mederi significa em latim escolher o melhor caminho. E então ser médico nada mais é do que você escolher o melhor caminho. Então, antes da mudança do paradigma científico e do pensamento probabilístico sobrepondo risco, você não tinha um melhor caminho muito iluminado. Agora eu tenho um caminho de luz e um caminho obscuro. Então, assim, toda vez que eu tento pensar uma medicina que não seja baseada em evidências, eu estou, por vontade própria, caminhando no escuro, sendo que eu tenho a opção de caminhar pela luz. Então, só existe uma medicina, que é a baseada em evidências. Natália, você que é muito bem colocado. Eu adoro quando você faz essas comparações imagéticas, assim, que a gente consegue popularizar a linguagem. Aliás, é uma luta nossa constante, né, Natália? Comunicação científica, a comunicação em si, ela só é efetiva quando ela faz sentido na cabeça das outras pessoas. E a comunicação científica, em qualquer campo, ela tem uma dupla complexidade, porque você tem que passar uma informação que o outro entenda, e ainda com um conceito técnico complexo, muitas vezes, né? Então você tem uma abstração extra aí, além da linguística, né? Natália, você que está lidando todo dia aí com debates incansáveis e fazendo uma brilhante defesa aí da ciência, corroborando apoiando aos médicos que acreditam na ciência para procurar saídas para essa situação tão difícil. Quais são as novidades que têm surgido e o que a gente pode esperar dessa questão da pandemia? Você tem alguma notícia para trazer? E aproveito para emendar nessa questão uma pergunta para você e já deixo uma pergunta para o João também. Essa semana foi feita uma medida em São Paulo que vai começar a liberar o funcionamento do comércio em algumas áreas com zonas de restrições bem polêmicas. O que você pensa sobre isso? E você, João, gostaria que você colocasse a nossa audiência a par da situação do Pará, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem uma condição e vocês têm outra condição aí. Seria interessante que o Brasil, por ser tão grande, às vezes não entende um longe do outro, né? Legal. Deixa eu começar. Então, bom, primeiro agradecer ao João por me interessar em futebol, porque eu gostei tanto da explicação que eu acho que eu vou até começar a assistir. Muito legal o jeito que eu gostei. Esse jogo do Palmeiras, Natália, eu te levo. Qualquer um, daí tanto faz. Eu ainda não tenho meus vieses. Sobre novidades, né, na área científica, eu acho que, se for para falar de coisa boa, eu gostaria de deixar aqui com o pessoal, né, o caminho que a gente está seguindo na pesquisa de vacinas. Eu acho que a gente tem evoluído bastante. É um fast track de vacina que nunca foi feito antes, a gente nunca teve tantos grupos trabalhando ao mesmo tempo com um único objetivo, que é de desenvolver alguma formulação vacinal que funcione, e sabendo que provavelmente a primeira que a gente vai ter não vai ser a melhor, não vai ser a mais indicada, mas ela vai ser a primeira e ela vai ser útil até para a gente ganhar fôlego para continuar pesquisando as próximas. Então, eu acho que a gente tem várias já que estão em testes clínicos já em humanos, pulando etapas, fazendo coisas que sim, a gente jamais faria e nenhum comitê de ética ia aprovar se não fosse no meio de uma pandemia, mas eu acho que é justificável, né, uma vacina, uma vacina que tenha aí uma efetividade, mesmo que seja parcial, os benefícios que ela traz superam muitos riscos que a gente está correndo ao fazer, né, esses testes mais rápidos. E então eu acho que fica uma esperança, sim, de que a gente vai ter uma vacina, né, antes do que a gente imaginava, aprovada cientificamente. Daí, para passar para a questão de produção, são outros 500 e vai ser bastante complicado, provavelmente, principalmente para países como o Brasil. Né? E em relação a gente sair do isolamento social, eu acho que isso também fala, né, com a questão da vacina e da ausência de medicamento específico, que já foi comentado aqui.
Né? Enquanto a gente não tem uma vacina nem medicamento específico, as únicas medidas que a gente tem, como vocês sabem muito bem, são as não farmacológicas, e o isolamento social é a única ferramenta que a gente tem, então, para conter a epidemia, para que ela progrida mais devagar e a gente dê conta de hospitalizar as pessoas que precisam. Em São Paulo, essa medida pegou a gente bastante de surpresa, porque até semana passada a gente estava falando em lockdown forçado, né? E os números não melhoraram, eles pioraram de lá para cá. A curva continua super inclinada, o número de mortes, o número de casos está se empilhando, continua subindo, a taxa com que isso aumenta é uma taxa exponencial, né? A taxa de transmissão não caiu ainda abaixo de 1, ela estava, pelos dados do Imperial College do começo do mês, em 1,47. Mesmo que ela tenha baixado agora, ela certamente não caiu abaixo de 1, como seria o esperado para você começar a flexibilizar o isolamento social. Então, é uma medida que pegou a gente meio de surpresa. Eu falei isso ontem no Jornal Nacional, eu acho precoce essa flexibilização. Eu não sou epidemiologista, mas eu ouvi muitos epidemiologistas que concordam que é precoce, que não deveria, né, a gente deveria esperar um pouco mais para tomar essa decisão, porque justamente a gente não está no momento da curva que ela está estabilizando, não está dando mostras de que vai estabilizar tão rápido. Então, a gente não chegou no pico ainda, a gente está subindo, as nossas UTIs estão com bastante ocupação, elas não estão com 50% de ocupação, que seria, de repente, uma medida para falar, bom, né, já temos aí uma folga. Vamos né? tentar, né? E a taxa de transmissão não está abaixo de 1. Lembra que a Alemanha só resolveu flexibilizar quando a taxa de transmissão chegou em 0,7. E mesmo assim eles tiveram lá uma segunda onda, né? Eles tiveram aumento de casos depois da flexibilização. Então, para lidar com esse aumento de casos, a gente tem que estar numa situação melhor do que a gente está agora, aqui em São Paulo. Não, né, não são todos os municípios do estado de São Paulo que estão iguais. A gente tem municípios que têm mais adesão ao isolamento social do que outros. Na capital não está bom. Na capital está em 49%, está muito abaixo do que a gente queria, que era chegar, e até o que o próprio governador falou, que o Estado deveria chegar em 60%, 70% para a gente começar a falar disso, e a gente não chegou. Então, eu acho precoce. Eu acho que a gente realmente, na ausência de uma vacina, de medicamento e com a curva tão ascendente, a gente deveria se encher de paciência, de coragem. Eu sei que é angustiante, todo mundo sabe, a gente quer sair dessa situação, mas a gente também não quer que um grande número de pessoas morra de uma vez e que morra por falta de atendimento adequado, porque os hospitais estão lotados. Então, eu acho que a gente deveria aguentar mais um pouquinho. E estou curiosa para saber como é que está a situação em outros lugares, porque a gente sempre fala disso. Quando me perguntam muito, né, os números do Brasil, né, quando eu, né, dou entrevista às vezes para, né, para outros outlets internacionais, eu falo, gente, o Brasil é enorme, não dá para comparar o Brasil com um país da Europa, né, porque a gente tem regiões do Brasil que foram afetadas de forma muito diferente pela doença. Então, estou ansiosa para ver aí a contribuição do João. Inclusive, João, se você pudesse citar o fato da BBC ter te procurado, eu ficaria honrado com a sua palavra. Lá na vez que eu participei da BBC, né, foi uma mesa do programa de rádio deles. Participaram eu, a Tarsila, que é uma médica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e a doutora Letícia Cauano, que é do INCOR, né, da Faculdade de Medicina da UF, também do Hospital do Coração. E aí a gente tentou trazer aí de diferentes regiões do Brasil, né, um panorama. E assim, quando a gente fala aqui também lá na BBC, quando a gente fala da Amazônia e da Covid aqui na Amazônia, precisa antes entender como é que se deu a colonização da Amazônia, para entender a dinâmica disso aí. O que acontece? A Amazônia, ela foi colonizada a partir de ciclos econômicos. No caso, você explorava uma riqueza por algumas décadas e tal, a riqueza ia embora e a pobreza e as mazelas ficavam. Então, as médias cidades da Amazônia, em especial, elas foram todas criadas assim. Do ouro, da borracha, do minério de ferro, e mais recentemente
da soja, da madeira e das usinas hidrelétricas. Então, você pega, por exemplo, Altamira, uma cidade que foi bastante por causa de Belo Monte, né, da hidrelétrica. Depois que acabou a construção, aquele ciclo de riqueza, fica lá o bolsão de pobreza. Então, a gente tem as periferias das cidades da Amazônia, elas são muito fragilizadas, sabe? Elas são muito vielas, cortiços, palafitas. Então, o isolamento, claro, e não só o isolamento, as condições de você conseguir manter aquela pessoa isolada também são mais precárias. Quando a gente fala de favela, a gente pensa que é Rio de Janeiro. Mas não, as duas capitais mais favelizadas do Brasil, Belém, com 55% de pessoas vivendo em Belém, depois Manaus, com 52%. Então, a gente já tem que entender um pouco mais essa dinâmica. E a gente lembra que Manaus, cara, tem 5 voos para os Estados Unidos. Então, eles tiveram a contaminação, que eles têm um fluxo grande de empresários, etc. Então, eles têm muito mais estrangeiros do que outras capitais. Então, isso também é uma impressão, eu vou falar como impressão, que contribuiu. E aí, cara, a gente vai para um outro desafio da Amazônia, que é, por exemplo, Santarém. Santarém são 300 mil habitantes. Entretanto, ela é um polo de referência para 1,5 milhão de pessoas. São 28 municípios que, para grande complexidade de saúde, dentro de Santarém. Só que não é igual Osasco e São Paulo, que você tem que estar rapidinho aí, dependendo de como está Manaus. Mas, aqui eu estou falando de 8 horas de barco, 12 horas de barco, para poder você chegar num centro de saúde que vai ter uma ação melhor de te atender. E, claro, eu vindo de avião, né, de helicóptero, do SUS aí para conseguir fazer essa transferência. Então, o que acontece? Nenhuma dessas cidades menores tem sequer muitas não tem nem ventilador mecânico. Então, se chega um paciente gravemente enfermo numa cidade como Oriximiná, por exemplo, tem lá também a mineração, ela vai ser atendida pelos médicos e eles não vão ter muito o que fazer lá, né, pouca estrutura, e quando consegue a transferência, né, para Santarém, o paciente já perdeu muito tempo ali de tratamento, né, poder ter estado antes, ser bem ventilado, e a gente já tem que correr atrás do prejuízo aqui. Então, a gente tem percebido um grande viés, né, que é observação, de pacientes que vêm de outras cidades, né, que não tiveram acesso a um tratamento precoce, em termos, repito, não é de medicação, de ventilação, de cuidados mesmo, acaba sendo prejudicado. E aí, esse para mim é o grande desafio. Se eu pego o estado do Amazonas, do tamanho da Ucrânia, que é o segundo maior país da Europa, tem só UTI em Manaus, o estado enorme. Então, a gente consegue perceber que a onda de morte tem sido também interiorizada. Sabe? E agora, também, que eu estou falando de pessoas que vivem nos centros urbanos. Só que vamos originar, que eu citei aqui, metade da população é rural. E quando eu falo rural, não é que mora numa vilazinha na beira da estrada. De povos quilombolas, eu estou falando de povos indígenas, de povos realmente que ficam de barco ou canoa da cidade. Da cidade ele vai pegar mais horas para chegar a Santarém. Então, a dinâmica é muito mais complexa do que a gente imagina aqui na Amazônia. Legal. Pessoal, estamos chegando no horário aí. Infelizmente, passou tão rápido essa conversa, né? Eu queria agradecer a presença de vocês e deixar as considerações finais e sempre o canal aberto, lógico. A Natália já é parceira do projeto, né? O João agora também faz parte da família do Nós Somos a Ciência, né? Vamos sempre acionar ele, a gente é cara de pau mesmo, entra em contato, se for preciso a gente pede mesmo e conversa. Considerações finais de cada um para a gente poder fechar essa noite brilhante para a ciência e para o esclarecimento, porque medicina e ciência estão de mãos dadas aqui e assim vão seguir, porque elas são extremamente complementares, né? Não dá para fazer uma coisa dissociada da outra e assim esperamos que ela seja comunicada para todos o sempre, pelo menos enquanto a gente existir aqui. Natália, primeiro as meninas. Obrigada, Will, obrigada, João, a conversa foi ótima, eu espero que tenha também ajudado aí o pessoal que está assistindo, que tenha sido interessante para todo mundo, tenha feito o pessoal refletir, né, e eu vou fechar exatamente com o que você falou, Will, que medicina e ciência não podem se dissociar, elas existem juntas, elas caminham juntas, para que elas continuem a caminhar, eu queria deixar o recado da importância do que a gente continue investindo
em pesquisa científica. Se a gente quiser sobreviver a uma próxima pandemia, a gente não pode fazer a mesma besteira que a gente fez com SARS em 2002, com MERS em 2012, com MERS de novo em 2015, que é, resolveu, oba, passou, vamos pesquisar outra coisa agora, não tem mais graça pesquisar esse negócio de vacina para SARS, para MERS, antiviral, não, tem coisa que dá mais dinheiro, antiviral é um saco, antiviral genérico é difícil de fazer, antiviral específico só funciona para aquele vírus, depois é igual Tamiflu, só vende para gripe, negócio não dá dinheiro, é bonito, né? E daí a gente dá de cara com uma pandemia como essa. Então, eu queria deixar o recado da importância da continuidade das pesquisas. A gente quebrou essa continuidade para SARS e para MERS, sabendo que a gente podia ter outro coronavírus, não foi surpresa. Entende? Não foi, nossa, de onde surgiu esse? Não, a gente já passou por isso antes. Só que das outras vezes não foi pandêmico, foi mais controlado. Né? E não que não tenha feito estrago, fez estrago. Né? E eu acho que fica o recado, então, de que pelo menos dessa vez, será que a gente pode aprender a lição? Será que a gente pode perceber a importância de investir em pesquisas de vacinas baseadas em biotecnologia, vacinas que sejam versáteis, vacinas baseadas em tecnologia moderna, de DNA, de RNA, que possam dar respostas rápidas para uma próxima pandemia, vacinas que apenas trocando uma sequência genética você muda de vírus, mas você já tem a vacina pronta, o esqueleto pronto? Será que a gente pode entender agora a importância de se investir nesse tipo de pesquisa? A importância de investir na pesquisa de antivirais genéricos, de antivirais que a gente possa adaptar para vários tipos de vírus, porque a gente vai precisar desses medicamentos no futuro para ter uma resposta rápida e não vai ser fácil desenvolver esses antivirais? Será que agora a gente pode finalmente perceber a importância desse investimento em pesquisa e contribuir para que essa informação circule, de que não adianta a ciência funcionar em soluços, no susto. A gente assusta, agora de repente chove financiamento para a Covid-19, como choveu financiamento para dengue, como já choveu financiamento para zika, mas depois que passa o susto, esse financiamento é cortado, o interesse é perdido. Cadê nossa vacina de dengue? A gente já tinha que estar com ela pronta. Cadê nossa vacina de zika? Já faz 5 anos. Por que a gente ainda não está com ela pronta? Quantos grupos estão trabalhando e quantos grupos pararam de trabalhar porque foram buscar financiamento em coisas que estão mais na moda? Né? Então, fica esse meu recado. Se a gente não aprender dessa vez, eu não sei quando que vai ser. É verdade, Natália. Você sabe que pesquisa e educação parecem caro, mas a ignorância não tem preço, não é verdade? Muito bom. João, pode dar suas palavras finais para a nossa audiência tão qualificada? Pessoal, primeiramente agradecer a oportunidade, né? Essa é a palavra, a oportunidade aí de estar aprendendo com vocês. E assim, quando a gente fala em tomar decisões de consciência, não é só em dar um comprimido ou uma vacina, coisa assim. Eu acho que também cabe aos gestores a ciência para ter realmente uma opinião sobre o isolamento, sobre o afrouxamento ou não, da ciência, porque sem dúvida nenhuma, é muito mais importante do que um comprimido fazer efeito. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Melhor que você tenha milhões de pessoas que não vão adoecer do que você ter um tratamento eficaz até. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque mesmo se tiver o melhor tratamento do mundo, super eficaz, se milhões de pessoas adoecerem, não tem como oferecer isso para todo mundo, gente. Então, que os governadores e presidente sejam sensíveis aí à ciência. Eu sei que isso é quase que utópico. Porque a gente precisa realmente, e o dinheiro também é escasso. Então, se vocês não ouvirem, vocês vão gastar muito mais, a gente não vai ter condição nem de reerguer a economia, nem de cuidar das pessoas. E que a gente está numa guerra, e numa guerra você tem que gastar munição com bala de festim, você tem que gastar com coisas que funcionam. Então, rever essa questão de investir mesmo, num remédio que é estéril, em remédios que remédio para piolho, remédio para carrapato, não, sai fora disso. Vamos tentar fazer as coisas certas, vamos contratar mais enfermeiros, vamos contratar mais fisioterapeutas, né? Vamos dar testes profissionais de saúde para eles contaminem menos pessoas e também não se contaminem, tá? Vamos fazer coisas que a evidência que funciona legal.
e não correr atrás do óleo de Lourenço aí, ou correr atrás do tiro da vida, tá? Que isso aí ficou na Idade Média. Legal. Obrigado. Eu vou aproveitar para convidar a nossa audiência para a próxima live nossa, que será com a doutora Márcia Barbosa, que é física da UFRJ, uma das 7 cientistas mais importantes do mundo, com certeza a Natália conhece, né? É uma pessoa ilustre, né? E a Mariana Varela, que é jornalista e editora-chefe do portal do Drauzio Varela, também super conhecida no mundo, sobre as mulheres na ciência. Estamos indo bem, Natália? Olha, eu acho que muita coisa melhorou, tem muita coisa que ainda precisa ser conversada, mas eu sou otimista. Eu acho que as mulheres estão ganhando muito espaço e a gente está indo num bom caminho. Eu acho que as próximas gerações, eu vejo muito pela minha filha, as próximas gerações já têm muito menos vieses e preconceitos do que a nossa. É legal de ver. Eu acho que a gente está caminhando bem, sim. Isso demora. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Olha, todas as perguntas, os agradecimentos do pessoal, a gente vai responder. Eu respondo todo mundo depois das lives, tá? Eu agradeço muito. É que assim, eu queria muito aproveitar esse pessoal que é um time de primeira para eles falarem, mas eu vou responder todo mundo depois, tá bom? Muito obrigado e quem quiser depois acompanhar, dá um like, compartilhar. Tamo aí. Beijos. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau.